Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e nós estamos lendo o livro Tempestade da Alma, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos finalizando a leitura do capítulo 44. Estamos finalizando a leitura do capítulo 9. Firmes na rocha, do desespero à fé, áudio 44, agora sim. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, ainda que pareça demorar. Teus propósitos na vida da tua filha não hão de falhar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Na época de Sara, a cultura aceitava a substituição da maternidade, por isso ela apressou Abraão a dormir com sua escrava, Agar. Ele assim o fez e, passando 9 meses, Agar deu à luz a um menino, Ismael. Você pode ler a história completa em Gênesis no capítulo 15, mas pode resumir em uma palavra: decisão tomada, desastre. Embora todos consideremos o menino como sendo filho de Abraão, ninguém o reconhecia como sendo filho de Sara. Ismael foi para a casa dela quando Sara estava com 76 anos e se seguiram 13 anos de silêncio. Silêncio. Existe algo mais difícil de lidar? Por 13 anos longos e torturantes, Sara teve de ver Abraão brincar com um menino que não era dela. Deus se esqueceu de mim. Ajoelhada, você faz seus pedidos urgentes diante de Deus e o que recebe? Silêncio. Você ora por um marido? Silêncio. Você implora por um filho? Silêncio. Você precisa de um emprego? Silêncio. Você pede a Deus um sinal de que Ele está com você? Silêncio. O silêncio é parecido com uma reclusão solitária. Você bate em uma porta que nunca se abre, você telefona para um número que, após ser chamado várias vezes, nunca é atendido, nem mesmo por uma secretária eletrônica. Você grita em um desfiladeiro e tudo que ouve de volta é um eco. Você se senta sozinha no escuro e nem sequer os grilos lhe fazem companhia. Sara não podia fazer nada, enquanto os anos silenciosos seguiam sua marcha. Você entendeu por que eu questionei o autor do livro de Hebreus? Não há nada que seja significativo bastante para qualificar Sara para a calçada da fama, mas há algo de grandioso sobre ela. Nós enxergamos nossas falhas e nossa falta de fé, mas Deus vê aquilo em que nós nos tornaremos, enquanto seu Espírito trabalha fervorosamente nas peças quebradas da nossa vida. Uau, quero ler isso de volta com você. Nós enxergamos nossas falhas e a nossa falta de fé, mas Deus vê aquilo em que nós nos tornaremos enquanto seu Espírito trabalha fervorosamente nas peças quebradas de nossa vida. O timing de Deus sempre corresponde perfeitamente aos planos dele. Ainda que algumas vezes siga vagarosamente diante dos nossos olhos, algo que Sara estava prestes a perceber. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara, e eu a abençoarei. E também por meio dela darei a vocês um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Gênesis capítulo 17, do versos 15 ao 16. Finalmente, Deus mencionou o nome dela. Os arquivos dela não foram perdidos em algum escritório nos fundos do paraíso. Sara, com 89 anos, enfim soube do plano que Deus criara há muito tempo. Ela engravidou de Isaac, a quem deu-lhe a luz com 90 anos de idade. Imagine se uma coisa dessas acontecesse hoje. Ela apareceria no show de horrores. Sara foi uma mulher de fé, a qual resistiu à tempestade da vida, que não diferem daquelas que atormentam a cada uma de nós. Uma mulher de fé se agarra sem medo à verdade,
mesmo quando nada parece fazer sentido para ela, sabendo que sua fé permanece e repousa no trabalho concluído de Cristo. Então, o que poderia fazer a mãe cujo filho manteve a esperança enquanto pôde antes de acabar com a própria vida? Que resposta ela poderia dar quando o inimigo, mentindo, diz: está tudo acabado? Eu recomendo um não bem dado. Por Jesus, nós podemos perder uma batalha, mas continuamos vencendo a guerra. Atravessando sua tempestade. Assim, o que você e eu podemos extrair da história de Sara? Primeiro, Sara nos ensina a não deixar o desespero tomar decisões em nosso lugar. Quando você sentir aquele pânico iminente que agita a sua alma, insistindo que você tente fazer alguma coisa agora, ou então irá explodir, pare. Espere em Deus. Peça a Ele para restaurar a esperança no meio da tempestade. Você sabe como Davi costumava falar consigo mesmo quando sentia o vento frio do desespero bater no rosto? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Salmos 42, do verso 5 ao 6. 2. Quando você sentir que não consegue suportar nem mais um instante, lembre-se então das palavras de Paulo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versos 13. 3. Do mesmo modo como Deus sempre guardou Sara em suas mãos amorosas e misericordiosas, também Ele tem um abraço verdadeiro e forte para você. Para os momentos em que você se sente esmagada pelo desespero, Pedro nos lembra: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 4. O meio mais poderoso de colocar o desespero em seu devido lugar é construir uma convicção sólida no fundo de seu ser, acerca da realidade do paraíso e não apenas reconhecer de forma passageira um lugar melhor algum dia. É isso que Paulo queria dizer quando escreveu: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 4, do versos 8 ao 10. Esta é a nossa esperança eterna, e a misericórdia de Deus é a nossa eterna companhia. Deus Pai, acredito que o desespero na cruz foi tratado com um sopro letal. Mas às vezes ele recai sobre mim e eu sinto minha esperança afundar. Ajude-me a lembrar qual é a verdade, não importa o que pareça, verdadeiro em dado momento. Obrigado por minha esperança estar em Ti e por Tu jamais me abandonar. Amém. Uau! Não tem como não se emocionar com o que estamos aprendendo e, sobretudo, cruzar tudo isso com o que estamos vivendo. Eu tenho passado por alguns momentos na minha vida e na minha família, no qual a palavra de Deus para nós é: confie e espere. E muitas vezes as circunstâncias que nos cercam são tão severas, são tão doloridas, são tão profundas, apertadas, ajustadas. Muitas vezes nós estamos com o coração tão abatido e o Senhor tem dito: espera e confia. Espera e confia. Eu sou o grande El Shaddai. Eu sou aquele que vou abrindo os caminhos e endireitando os caminhos tortos. Eu sou aquele que abro caminhos no deserto. Eu sou aquele que faço brotar da terra
rios de água viva. Eu sou aquele em que a planta vai frutificar, ainda que esteja no meio do deserto, ainda que pareça calamidade, ainda que pareça desespero, ainda que pareça angústia, ainda que pareça escassez, eu sou Deus que estou no controle. Tenha fé, confie e espere. Essa tem sido algumas das palavras que o Senhor tem me dado ao longo dos últimos meses, enquanto lemos esse livro. E eu também tenho vivido as minhas batalhas. E essa leitura tem sido tão enriquecedora na minha vida, porque eu tenho andado conforme a palavra de Deus me orienta e tenho vivido a verdade prática desse livro de deixar o sofrimento e seguir a força, de deixar a decepção e ter esperança, de deixar de lado a falta de perdão, de perdoar e ser movida em libertação através do perdão, de deixar a vergonha de lado e seguir o amor, de deixar aquele arrependimento no sentido de eu fracassei e descansar em Deus, de deixar todo o temor de lado e ser conduzida à alegria do Senhor, de deixar toda a insegurança e ser conduzida à confiança, de entender que eu não sou insignificante, mas que eu sou corajosa e poderosa no Senhor, deixar o desespero, que é o capítulo que estamos lendo, finalizando hoje, e ser movida em fé. Eu tenho me movido em fé. Eu tenho me movido em fé. E o Senhor tem ministrado palavras ao meu coração. Deus fala com cada uma das suas filhas de uma forma singular, de uma forma prática, de uma forma em que nós buscamos a intimidade com Ele. Cada um vai ouvir a voz de Deus de uma forma, e isso não é um processo místico, é individual e é pessoal. Então eu oro para que você busque a intimidade do Senhor, para que você ouça a voz dEle. Seja através da palavra, seja através de um louvor, inspirado por Ele, obviamente, seja através... Deus tem suas formas, do canto de um passarinho, mas que você veja a grandeza de Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida aí onde você está. Que você seja tocada por esse amor que te ama de tal maneira que entrega o seu filho às últimas consequências para morrer na cruz do Calvário por ti. Você é amada, você é escolhida, você é preciosa, você é querida. Não deixe o inimigo plantar outras coisas no seu coração, na sua mente. Levante-se em força e autoridade, como nós lemos nos capítulos anteriores, se revista da armadura e seja a mulher que o Pai deseja que você seja, a mulher segundo o coração de Deus. A tempestade não vai deixar de surgir, minha amada. E eu posso te garantir que você vai passar por muitas tempestades ainda. A diferença não está em passar pela tempestade, mas em como está o seu coração durante a tempestade. O quanto você está íntima do Senhor para continuar a ser movida em fé e esperar e confiar. Confie. A promessa dele de salvação sobre a tua vida não vai ser revogada. Continue caminhando no caminho da palavra. Continue se movendo em fé. Continue buscando a vontade absoluta dele na tua vida. Eu tenho certeza que a tempestade passa e o sol da justiça continua brilhando. E outras tempestades vêm, algumas menores, algumas maiores. O fato é que o teu coração vai sendo moldado e você vai adquirindo cada vez mais características e semelhanças a Jesus. Se o teu coração estiver escondido nele, guarde teu coração nele, para que ele preserve você no dia mau.
Um grande beijo e até o próximo áudio.